Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o Príncipe dos Pregadores, um pregador batista inglês, foi um dos maiores evangelistas do século XIX. Spurgeon, o primogênito entre 16 irmãos, que nasceu na cidade de Cavedon, Reino Unido, em 19 de junho de 1834. Spurgeon buscava um relacionamento genuíno com Cristo, por isso aos 14 e aos 16 anos passou por uma crise a respeito da sua salvação. A convicção do pecado perturbava sua alma. Após sua conversão, foi batizado e começou a distribuir panfletos e a ensinar crianças na escola dominical em Newmarket. O garoto Spurgeon, com 16 anos, prega seu primeiro sermão em 1850. Quando tinha 20 anos, em 1854, foi convidado a pastorear a igreja de New Park Street, num templo de 1.200 lugares, mas que contava com um pouco mais de 100 pessoas no culto. Em poucos meses, o espaço se tornou pequeno e insuficiente e mudou para uma igreja com espaço para 1.200 pessoas. 3 anos depois, pregou para mais de 23.000 pessoas no Crystal Palace, em Londres. Spurgeon causou muita agitação em Londres. Sua pregação brotou como um manancial num deserto espiritual, em que vivia a Inglaterra e outros lugares da Europa. Em pouco tempo, Spurgeon se tornou uma figura célebre ao redor do mundo e foi reconhecido como uma das mentes mais brilhantes de sua época. Spurgeon batizou mais de 1.400 pessoas e aos 46 anos foi diagnosticado com uma grave doença chamada Bright, uma doença degenerativa crônica e sem cura. Em 31 de janeiro de 1892, Spurgeon morre com 57 anos, em Meldon, França. A seguir, um breve trecho do sermão de Charles Haddon Spurgeon, sermão este que fez em Melton, sul da França. Sermão Os 7 Espirros, por Charles Haddon Spurgeon. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 ao 35. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. A criança estava morta, embora ela tenha sido o presente especial da divina promessa, e era, portanto, duplamente apreciada por seus pais. O garotinho não estava isento dos riscos comuns da vida. Ele estava na seara, em pleno calor do dia, quando uma insolação o feriu. O pai dele mandou um de seus jovens levá-lo para casa, e ele morreu sobre os joelhos de sua mãe. A corajosa mulher estava inconsolável, mas, cheia de energia e espírito, ela partiu em busca de Eliseu, o homem de Deus, para contar-lhe seu sofrimento e para criticá-lo, por ter recebido uma bênção de curta duração que tinha chegado a ela através das orações dele. Ela agarrou-se ao profeta na hora de sua amarga tristeza, e ele, de todo o coração, sensibilizou-se com sua dor materna. Ele correu para o quarto onde a criança morta estava deitada sobre a cama, e ali, sozinho, ele exerceu o sagrado poder da oração. Repetidamente ele lutou e finalmente prevaleceu, de modo que, no feliz caso da sunamita, fosse verdade que mulheres receberam seus mortos ressuscitados para a vida novamente.
Tal é o poder da fé quando ela usa a arma de toda oração. Até os portões do inferno não prevalecerão contra ela. O modo de operação do profeta, quando ele se deitou em cima da criança e colocou sua boca sobre a boca do menino, e os seus olhos sobre os olhos do menino, e suas mãos sobre as suas mãos, está cheio de instrução. A vida espiritual e o dom de Deus. Mas se os mortos estão prestes a serem levantados pelos nossos meios, devemos entrar em forte afinidade com eles, devemos criar um contato espiritual e nos identificarmos com aqueles que abençoaríamos. O Espírito Santo trabalha por aqueles que sentem que eles entregariam suas próprias vidas para o bem dos outros e dariam a eles não somente seus bens e instruções, mas a si mesmos, se por qualquer meio eles pudessem salvar alguns. Por mais Eliseus! Pois então veríamos mais pecadores ressuscitados de sua morte no pecado. A primeira evidência que a criança foi restaurada para a vida foi o seu espirro. Não há dúvida que isso alegrou o coração do profeta. Nós também, que estamos buscando o bem dos outros, grandemente triunfaremos. Se nos for permitido ver testemunhos graciosos naqueles cujo bem trabalhamos. Até agora, temos mantido o texto e, como nosso espaço é limitado, só podemos adicionar esses poucos preceitos. Que aqueles que vivem no Senhor creiam que Ele pode levantar os mortos espiritualmente. Torne ao ímpio o seu cuidado diário. Tragam-lhes onde as almas são vivificadas, ou seja, sob o som do Evangelho, e em seguida deixem-os em oração e com sabedoria para assistir os resultados. Quando mais observadores em uma congregação, melhor. Eles serão os melhores aliados do pecador e acrescentarão consideravelmente o fruto do seu trabalho. O que vocês acham, queridos irmãos em Cristo? Vocês não podem tentar este serviço? Exige graça mais que dons? Afeto ao invés de talento? Desperte-se para esse serviço tão delicioso e persista até que você veja os sinais de vitalidade espiritual. Embora despercebidos por outros, não deixe que esses escapem aos seus olhos, ouvidos e coração, mas estejam preparando para cuidar daquele que está com um coração recém-regenerado. Mesmo se não haja nada mais a ser dito do que o menino espirrou 7 vezes. I love you more than words could say. When you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you